Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo Carvalho aqui, mais uma vez para a gente falar sobre pronomes, né? Vamos fazer uma retomada rápida sobre aqueles assuntos que tratamos na semana passada, especificamente os pronomes. Os pronomes dentro de um contexto. Hoje nós vamos trabalhar os pronomes como referenciação, ou seja, nós vamos trabalhar o pronome dentro do texto, ok? Como vocês estão vendo aí, nós temos que entender primeiramente que o texto é formado de palavras que se juntam formando orações e essas por sua vez se juntam formando os parágrafos e esses parágrafos, os períodos, perdão, e os períodos se juntam formando os parágrafos que por sua vez se juntam e formam o texto. Tá? O texto, portanto, não é um aglomerado de frases, nem de palavras. O texto, para ser texto, ele precisa ter sentido, né? Sentido completo. Tá? Então, o texto, como um todo, podemos dizer que ele é uma frase. Vocês lembram que é frase, que é oração, que a frase sempre tem sentido completo? A oração não necessariamente. Portanto, todo texto é uma frase, toda frase é um texto. Tá certo? Bom, eu quero mostrar para vocês aí, né, que se essa reunião, ou se essa união entre as partes do texto, ela não for feita de forma coerente, né, o texto vai ficar com o sentido prejudicado, que a gente chama de sentido lógico, né? Então veja aí, ó, você tem algumas orações, oração 1, 2 e 3, mas antes eu quero falar para vocês assim, relembrar o conceito. Quem é que lembra o que é pronome? O que é que ficou da semana passada? Pronome é o que mesmo? Raciocine aí, pense um pouquinho. Diga. Pronome é classe de palavra, ou seja, de forma bem sucinta você diz pronome é uma palavra que acompanha ou substitui o substantivo, tá? Aí vem a outra palavra. E o que é substantivo, professor? Substantivo é outra palavra que dá nome às coisas. Tudo que você chamar pelo nome, aquele nome que você chamou é um substantivo. Se você pega num objeto e diz, esse objeto aqui, o nome dele é caneta, então caneta é um substantivo, ok? Caneta é um substantivo. Se você pega, por exemplo, um pincel, e aí você diz, que nome tem esse objeto? Pincel. Pincel é outro substantivo. João, outro substantivo. Portanto, os pronomes, eles vão substituir o substantivo ou acompanhá-los. Tudo bem? Quando eu digo assim, ó, o professor iniciou a aula, eu tenho um substantivo professor, né? E eu tenho algo que acompanha ele. Nesse caso aí é um artigo. Então nem sempre o que acompanha o substantivo é um pronome. Precisamos entender isso, tá? Mas quando eu digo assim, ele foi ao cinema, esse ele é um pronome que está substituindo um substantivo, tá? Beleza, então vamos olhar as frases aí e veja assim, ó, a primeira frase diz assim, eu viajo muito para o exterior, nunca fui para fora do país. Aí existe uma incoerência nessa frase, certo? Eu viajo muito para o exterior. Ora, eu viajo muito para o exterior e nunca fui para fora do país, há uma incoerência. Portanto, esse conjunto de orações aí não formam um texto, tá? Não formam um texto. E aí, para a gente adiantar, você vai ver na segunda frase que ele diz, eu viajo muito para o exterior. Logo, tá vendo aí? Logo, nunca fui para fora do país. Também não faz sentido.
Se ele viaja, claro que ele foi. Nós temos uma palavrinha aí, a diferença entre a frase 1 e a frase 2 é essa palavra logo, que une as duas orações. Para quem não lembra, oração, para ser oração tem que ter verbo. Então, a oração eu viajo, temos o verbo viajar, portanto uma oração. E logo não fui para fora do país, eu tenho outra oração, fui. Aí é outro verbo, portanto 2 verbos. Então, 2 orações ligadas por uma palavra logo, que aí é uma conjunção. É outra coisa que nós vimos também na aula passada. Lembra? E é por isso que eu disse que eu ia fazer uma retomada de algumas coisas das aulas anteriores, da semana passada. Quando eu digo a água no planeta Terra está acabando, há escassez de água sem precedente, aí sim, aí existe uma coerência, existe um sentido quando você junta essas duas orações. Portanto, aí sim eu tenho um texto. Tá? Então, nós estamos trabalhando só com uma ideia de texto. Eu vou adiantar aqui um pouquinho para chegar no que eu quero. Veja só, você tem aí relação, coesão e coerência. Coesão é a amarração do texto. São palavras que você usa para amarrar uma coisa a outra, fazer uma referência, uma correlação. Né? Os noivos foram para uma viagem juntos. Eles voltaram mais felizes. Veja, os noivos viajaram. Eles voltaram mais felizes. Esse eles resgata, ou seja, faz referência a um termo que já foi dito antes. Quem é esse termo? Os noivos. Os noivos viajaram. Eles voltaram mais felizes. Esse eles resgata a ideia dentro do texto de noivos. Tudo bem? Essa conexão aí que a gente chama de coesão, tá? Esse resgate que a gente faz aí. Ok? Então, a coesão textual, pessoal, é exatamente esse fator de textualidade que garante a conexão entre as partes do texto. Vocês vão precisar dessa... E aí não se preocupe que eu vou detalhar isso depois, tá? Vocês vão precisar dessa ideia, né, dessa noção, para vocês construírem o texto de vocês quando a gente estiver trabalhando a produção textual. Né? Então, quando eu digo assim, um menino e uma menina. O menino e a menina eram irmãos. O menino e a menina viviam brigando por tudo. O menino e a menina conviviam com um cãozinho. Só que o menino e a menina brigavam tanto que o menino e a menina não davam nenhuma atenção ao cãozinho. Que texto horrível, né? Muita repetição. Muitas repetições desnecessárias. E como é que a gente poderia solucionar o problema desse texto? Com o uso dos pronomes, tá? Se nós usássemos os pronomes aí, nós poderíamos solucionar esse problema. Eu diria, era uma vez um menino e uma menina. Eles eram irmãos. Vejam, eles, pronome pessoal. E aí você deve estar se perguntando, até agora, aqueles que não prestaram muita atenção na aula anterior, da semana passada, se perguntando, mas o que é pronome pessoal mesmo? Pronome pessoal, pessoal, pronome pessoal é o pronome que se refere a uma das pessoas do discurso. Vocês lembram? Primeira, segunda e terceira pessoa. Né? E as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira, do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Primeira pessoa é quem fala. Eu estou aqui falando com vocês. Eu sou a primeira pessoa. Vocês, nesse momento, são a segunda pessoa. A segunda pessoa é quem ouve. Certo? A segunda pessoa é quem ouve. E a terceira pessoa é de quem se fala. Eu estou conversando com vocês sobre quem? Sobre pronomes. Quem é a primeira pessoa? Eu, que estou falando. Segunda pessoa, vocês, que estão ouvindo. E a terceira pessoa, os pronomes de quem nós estamos falando. Essa coisa de pessoa
necessariamente não precisa ser gente, não. É um terceiro elemento, um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento. Então, é isso. Primeira pessoa do singular. As pessoas do singular seriam três: eu, tu e ele. Do plural, mais três: nós, vós e eles. Essas são as pessoas. E os pronomes, eles vão substituir exatamente, ou se referir a essas pessoas do, do discurso e gramaticais. Ok? Observe aí esse texto aí abaixo. Ó. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Ainda que esse fato contraísse, ora, esse pronome esse. Que fato é esse? Esse fato quem? Não é? Então, bem aí embaixo você tem os tipos textual, tá? Mas eu quero, primeiramente, só fazer uma referência. Eu estou falando mais rápido sobre esse slide porque não é tão interessante para o que eu quero aqui. Né? Só quero chamar a atenção de vocês que para exemplificar aquilo que eu já falei antes, tá? Então eu digo assim: o dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Ele é coeso porque tem conjunções que ligam orações, mas não tem coerência. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de o dia estar chuvoso não quer dizer, por exemplo, que por isso eu tenha encontrado vários amigos. Eu poderia muito bem não ter encontrado vários amigos. Né? Então, aí o texto não tem coerência. Crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um texto coerente, porque faz sentido a junção das duas ideias. O fato de crise financeira, aumento no valor do dólar tem tudo a ver. É coerente. Mas não tem uma palavra entre elas que as unam. Portanto, ele não tem coesão. Tá? Aí você vai ter os tipos de coesão textual. Vou passar aqui a falar de pegar mesmo dos pronomes, é aqui, certo? Então, por meio dessa correferência, né, que dois termos dentro do texto, essa correferência entre esses termos dentro do texto, é que a gente chama de relação de referência. Tá? Então, pode ser exofórica e endofórica. O que é exo? Exo quer dizer fora, remete para fora do texto. E endofórica remete para dentro do texto. Né? Algo já citado anteriormente. Veja aí, para a gente entender melhor. Eu tenho assim: ontem, um homem trajando terno resolveu curtir o mar de João Pessoa. Sem cerimônia, ele adentrou a areia e, sem sequer tirar os sapatos e a gravata, ficou horas a apreciar o sol brilhante e a água verde da praia de Manaíra. Como o calor era forte, ele não dispensou a companhia de um coco gelado, ainda que não tivesse tirado o paletó em nenhum momento. Você vê que em nenhum momento anteriormente, na primeira oração, na primeira frase, na primeira linha que você tem aí, ele fala um homem, né? Ontem um homem. Esse homem não foi colocado no texto anteriormente. Então esse homem não faz referência a ninguém dentro do texto, mas a um homem fora do texto, uma pessoa que estava naquele local, na praia. Tá? Aí é um exemplo, né, de referência exofórica. Exofórica, tá bom? Então aí, se você diz, quando você diz assim, sem cerimônia, ele, veja, olha o que ele diz, ele adentrou a areia. Ele quem? Eu estou falando de quem? Quando eu digo ele, estou falando de homem. Agora, homem já está no texto, foi citado. Então, esse ele é um pronome que a gente chama que está
relacionando, fazendo uma relação endofórica, ok? Então é um pronome endofórico, perfeito? Então vamos adiantar aqui um pouquinho. Aí nós temos um outro tipo de coesão referencial, né? A referência anafórica, que remete a um termo já mencionado, que é esse que a gente acabou de dizer. Quando eu digo assim, a advogada está certa da culpa de uma cliente, apesar disso, esse disso, o que significa de mais isso, você observa aí a legenda aí abaixo, né? De mais isso. Esse disso é o que? O fato, né? De estar certa da culpa. O fato de estar certa da culpa. Então esse pronome aí se refere a esse termo. Então ele vai buscar, né? Ele vai buscar lá atrás um termo. Ele se refere a um termo que já foi dito. Isso, quando isso acontece, eu chamo de anafórica. A referenciação anafórica, através do pronome. Ok? E quando eu digo esta tinha direito, esta quem? Esta cliente. Então esta se refere a cliente. Observe que os pronomes, quando a gente usa dessa forma, a gente evita repetições. O nosso texto fica mais rico, né? Aí ele continua, esta tinha direito à defesa e aquela quem? Aquela é quem? A advogada. Né? Aquela faria de tudo para garanti-lo. Esse ló é como se você diz na prática, você diz garantir ele. Tudo bem, você pode falar garantir ele, mas quando a gente escreve, a gente tem que escrever de forma formal. Né? Então, ao invés de eu dizer garantir ele, eu digo garanti-lo. E esse lu, aí esse LO, se refere a quem? Se refere a direito à defesa. Tá? Quer ver? Preste bem atenção, faça com calma, anotando, rabiscando, e você vai perceber. Anote as dúvidas, entre em contato com a gente no privado ou lá pelo grupo para a gente poder trabalhar isso aí com vocês. E por último nós temos aí a referência catafórica, que aí se a anafórica vai resgatar um termo que já foi dito, a catafórica é o contrário. Ela anuncia um texto que ainda virá, né? Ela anuncia. Veja, os elementos coesivos remetem a termos que ainda serão mencionados no texto. Olha como tem aí, ó. Você diz assim, embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito: aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, brancos e negros. Observe, olha o que ele diz, embora ele não tivesse recursos disponíveis, ele quem? Embora ele. Quem é esse ele? Ele ainda não diz quem é esse ele, mas ele ainda vai dizer lá na frente. Vai dizer que é o político. Se referindo, era o político. Bom, então nesse caso, quando eu uso um pronome para anunciar algo que ainda vai vir, eu digo que esse pronome é do tipo catafórico, certo? E não anafórico, quando do exemplo anterior. Tudo bem? Espero que nós tenhamos deixado claro para vocês. E aí a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.